Político foi feito para ser vigiado, não adorado. Estou eu agora com um microfone, uma gambiarra danada. Tô com o microfone ligado no computador que tá aqui, usando a câmera do celular aqui na minha frente, e você tá curioso pra caraca pra saber o porquê dessa thumb. Ah, mais um esquerdista, ah, ele é de direita, ah. E volta e meia eu vou olhar pra ali, olha, porque tô vendo o meu vídeo dali, tô vendo se o áudio tá bom. Confusão, e você querendo, curioso, querendo saber o que eu vou falar. Então já deixo claro aqui, não sei se existe esse termo, se existir eu já deixo claro que eu sou apolítico. Cara, hoje eu já me libertei disso, eu não ligo pra nada, mas eu percebi algo. Percebi algo. Percebi algo acho que foi em 2022 ou em 2018 e vocês vão entender onde eu quero chegar. Então eu não sou de lado nenhum. Eu só vou falar de algo aqui que vai fazer você acordar pra determinada... Pra isso que eu vou falar, né? Então vamos lá, em 2022 ou 2018 tô lá, humilde, inocente, Marlon. Vamos pesquisar. Eu tô até ficando com o mouse aqui, porque senão cai a conexão com a câmera. Aí eu comecei a pesquisar os dois lados, né? Vamos colocar assim, os que estavam em ascensão eram, vamos colocar o lado azul e o lado vermelho. O vermelho vocês sabem quem é, e o azul vocês sabem quem é, pra ser ali um oposto ao outro, né? E tudo que eu contar aqui, eu fiz o mesmo caminho pros dois, tá? Não tá... Pra já não me colocar de um lado. Aí o que eu fiz? Comecei a pesquisar o lado, o plano de governo, vamos dizer assim, do lado do fulaninho vermelho. Comecei a pesquisar, e do fulaninho azul também, comecei a pesquisar, mas primeiro fiz só de um, e depois fiz esse caminho só do outro. Pesquisei Google, fui lá no site do partido, vi lá o plano de governo, acho que baixa tipo um PDF, acho que é esse termo, plano de governo, e tem lá uma cacetada de página do que ele quer fazer, projeto, intenções, coisa e tal, como vai fazer isso. Depois disso, o que eu fiz? Redes sociais, tanto pro vermelho quanto pro azul. Aí que vem a grata surpresa, ou a infeliz surpresa que me fez acordar pra uma parada que eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir mão disso. Eu não tô falando pra você deixar de votar nem nada. Seja consciente e entenda o que eu estou falando. E você vai entender. Aí conforme eu comecei a pesquisar, nas redes sociais, eu percebi algo que eu vou me fazer, eu vou me dar o direito de ser extremamente exagerado. Quando eu comecei a pesquisar nas redes sociais, eu percebi que 99%, aí o exagero que chegou, né? 99% das coisas que eu pesquisava sobre o vermelho, não aparecia nada de bom do que ele fez, do que ele quer fazer, do que ele iria fazer, nada. Me permita esse exagero. Só aparecia ataques ao azul. E quando eu pesquisava o azul, plano de governo, coisa e tal, redes sociais. Quando chegou nas redes sociais, a mesma coisa. Era só ataque ao vermelho. E não tinha nada falando assim. Novamente, me explicando pelo exagero. Porque era muita coisa atacando o azul, atacando o vermelho atacando o azul. E aí, o que eu entendi? O algoritmo vai funcionar perante o ódio. É isso. E é essa conclusão que eu cheguei. Ele não tinha intenção de te firmar ou de te posicionar naquilo que você leu, naquilo que você estava pesquisando. A intenção do algoritmo não... Caraca, caiu a minha imagem. E vai subir assim mesmo, ó, voltou. Porque eu tô na gambiarra aqui. Não tinha intenção nenhuma. Ele só queria promover... eu tô usando o termo ódio, é bem pesado, mas era tipo assim... eu não vou te mostrar nada de bom que esse cara tá fazendo não, tá? Mas olha o que o outro tá fazendo. Coisas horríveis. Coisas ruins demais. Ele não presta. É literalmente uma merda. Ele não presta. Ele não presta. Não dá, não dá, não dá. Aquele ali é horrível. Já fez isso, já não sei o que, não sei o que lá. Então eu cheguei à conclusão que o algoritmo ele trabalha não com algo positivo, mas sim com algo negativo. Parece que o engajamento para você em treta, o engajamento em ver coisas negativas, parece que dá mais viewers, que parece que você consome mais, e isso é muito estranho, parece que o ser humano tá meio que em decadência, tá ligado? Aí por isso que agora eu vou falar a frase que tá na thumb. Você vai votar errado. Sabe por que você vai votar errado? Eu te afirmo isso porque hoje a gente quer escolher uma pessoa para representar a gente em termos messiânicos. O que isso significa, mano? O que você tá falando? Que papo de maluco é esse? Não, porque a gente acha que a gente vai votar em alguém que vai resolver o problema do mundo. A gente acha que a gente vai votar num puritano. A gente acha que vai votar num cara que é 100% bom pro que a gente quer pro Brasil. E isso não vai acontecer.
Sendo que os desafetos, sendo que a trincheira que se tornou as redes sociais, me dá a sensação de que o seu candidato é extremamente perfeito, enquanto o outro não presta. O azul é extremamente perfeito e o vermelho não presta. E o vermelho é extremamente perfeito e o azul não presta, sendo que isso não existe, principalmente por uma estrutura política igual a do Brasil. Por isso que você, quando escolhe um candidato, você está escolhendo um cara que vai cometer diversos erros. Erros pesados, erros que você vai considerar pesado ou não, e que o seu amiguinho vai considerar ou não, mas ele não vai ser 100%. Mas a sensação que eu tenho é que a gente, quando pega um candidato para nós, parece que ele não vai fazer nada de errado. E se ele fizer algo de errado, eu sou obrigado a proteger isso. Gente, político foi feito para ser vigiado, não adorado. Uma vez, você tá criticando o governo que está atualmente porque você é oposição. Eu sou oposição de quem? Eu sou oposição de quem ficar à frente os 4 anos. Eu sempre vou ser oposição. E o que significa ser oposição? É cobrar melhorias pro meu país. Mas... Então, tipo assim, aí, nessa trincheira, que você escolheu o seu Messias, porque... E não é em alusão ao azul. Escolheu o seu Jesus, vamos falar assim, então. Quando você escolheu a sua figura pura, que não vai cometer erros, o puritano, o que é perfeito, quando você escolhe ele, você parece que assina um contrato com um capeta e que você não pode, em momento nenhum, criticar mais. Porque se você criticar, toda a sua patota, seja de ambos os lados, vai falar, ué, tem uma coisa de errado, você não pode fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? É literalmente isso que tá acontecendo. Então, tipo assim, por que eu tô falando que você vai votar errado? Porque esse cara que vai entrar no poder pra te representar vai cometer diversos erros e a sua postura não é de proteção, é de cobrar. É de cobrar. Aí, por exemplo, redes sociais. Tô lá zanzando pelas redes sociais, aí fulaninha de tal fala assim, nossa, olha o que o governo fez de muito, muito bom. Cara, se você votou em fulano de tal e você só posta as coisas boas que ele vai fazer, gente, aqui é sem se apegar a qualquer lado, tá? Qualquer presidente que entrar no Brasil vai fazer coisas boas e coisas ruins. Isso é fato, independente do lado. E aceita e dorme com essa. Não tem o que fazer. Sendo que o seu papel não é só falar das coisas boas que ele está fazendo. O seu papel principal, gente, papel do cidadão sempre. Sempre o cidadão vai ter que ser oposição no sentido de cobrar. Sempre você vai... Aí me falaram assim, Marlon, mas o lado tal foi racista. Gente, vou falar uma parada pra vocês aqui. Digita no Google o nome lá do azul e o nome do vermelho e coloca assim, racismo. Ambos já tiveram falas racistas. Mas um é mais que o outro. A gente tá por isso. Olha como a gente tá se contentando com coisa muito pequena, cara. A gente tá se contentando com o que teve a fala menos racista. E isso, cara, não é coisa daquele portalzinho lá do Twitter, não. É coisa que a Globo postou, a coisa que a Globo colocou na internet. Se você colocar lá, quem roubou? Ambos roubaram. Ambos roubam. Ambos tiveram enriquecimento absurdo. Mas a gente teima em pegar um pra ser o nosso Jesus, o nosso santo. Cara, isso não existe, cara. Eu parei. Olha como é que eu já fico. Eu parei de pensar politicamente. Eu parei de pensar política por conta disso, cara. Por conta disso. Agora um lado... Caiu de novo minha câmera, mas eu vou continuar falando. Você vai ouvindo aí. Agora, já volto. Agora um lado... Agora um lado vai prestar e o outro lado não vai prestar. Aí, se o lado que eu não gosto for pro poder, eu só vou falar coisas ruins. Pô, gente. Pô, isso é coisa de criança, cara. Isso é uma infantilidade animal. Aí você vai falar assim, Marlon, mas esse cara fez muito mal. Beleza, cara, beleza. Eu entendo política no Brasil da seguinte forma. A política no Brasil não é algo não é algo que é de vocação, não está relacionado a ser vocacionado. E você vai entender o porquê. Por exemplo, isso aqui fontes da minha cabeça. Os caras trabalham de terça a quinta, os caras votam a respeito dos seus próprios aumentos, os caras têm um monte de cargos que é de cabide, né, que estão pendurados neles. Os caras ganham um monte de imunidade, um monte de coisas. Os caras ganham não sei o que. Os caras ganham não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, pensa aqui no cenário comigo. Vem aqui comigo. Pensa aqui comigo. Pensa assim, fala assim ó comigo. Imagina que um deputado federal ganhe 6 mil reais, trabalhe de segunda a sexta, de 8 às 5, com um VR de 1.200 reais e vale transporte. Já pensou nesse cenário?
Sabe quem trabalharia? Sabe quem iria ficar? Aí sim, talvez, e com muitas aspas, você poderia pegar esse cara como um santo, porque nada justifica você cuidar de um povo por esse salário, vamos dizer assim, porque esse cara iria ser vocacionado. Aí esse cara que iria querer se candidatar a essa vaga, vamos dizer assim, esse cara seria vocacionado, porque ele iria pra lá pra ganhar 6 mil reais, como se fosse um CLT ali, poderia ser concursado mais ali certinho e cuidando do povo, mas sendo com um salário baixo e trabalhando, como qualquer um. Eu tava vendo anos atrás, eu vi o Globo Repórter, eu falei, cara, isso acho que era Globo Repórter, né, com o Chapelin, não sei, acho que era a Suécia. O prefeito dividia no gabinete dele uma secretária com outro governante. Acho que era prefeito. O cara pegava ônibus com Suécia Card para ir pro trabalho. O cara usava a saúde pública pros filhos e os filhos estudavam em escola pública. Entende o que eu tô falando? Se essas fossem as condições políticas do Brasil, talvez você teria um motivo para pegar um como santo. Mesmo assim, com muitas aspas, entende? Então você vai votar errado, e eu finalizo talvez aqui, talvez eu continue falando, você vai votar errado porque a pessoa que vai presidir o Brasil vai cometer diversos erros, coisas lícitas e ilícitas, vai te desagradar, vai desagradar alguém, e é a vida. A política no Brasil é isso. Aí falam assim, mas fulano de tal organizou um golpe, isso é muito errado. O outro roubou durante não sei quantos anos. Tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Aí eu de novo, mas foca no que eu tô falando. Tá tudo errado, mas por que tá tudo errado? Porque a forma de fazer política no Brasil, porque a política no Brasil é assim, mano. É assim, é assim, é assim. E todos erraram. Mas você tá pegando um que você considera erros menores. É isso. Essa é a fala. Aí vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você fosse. Imagina, você é dono de uma multinacional. Já não existe mais donos, né? Mas vamos lá. Supondo aí, você tem uma grande empresa que já fatura bilhões. Você pegaria um analfabeto para ser presidente da sua empresa? Claro que não, cara. Claro que não. Você não faria isso. Mas a gente faz, a gente é capaz de fazer. Você pegaria para ser um presidente um cara que talvez tivesse a intenção de te fazer, de te dar um golpe, de tirar, deixar você de ser dono da sua empresa? Você iria colocar um cara desse na presidente? Você não iria, cara. Você não iria colocar um racista, você não iria colocar um preconceituoso. E ambos foram. Que tem matéria no Google. Se você der um Google, a Globo colocou um chamando o outro de não sei o que, um chamando o outro, não, um chamando uma minoria lá, esculachando. Tem ambos fazendo isso recente, tá ligado? Então para de escolher um menor problema como se ele fosse seu santo. E desculpa eu estar sem camisa aqui, gritando aos berros, porque tá muito quente no Rio de Janeiro. Mas é isso, cara. É isso. Você vai votar errado porque a pessoa em que você tem a intenção de votar não é o seu Jesus. Não é o salvador da terra. Ele não vai promover a paz mundial. Ele não vai melhorar o Brasil. Mas você está sendo muito pessimista. Não. A forma de se fazer política no Brasil é assim. É assim. Ela é propícia a você fazer algo de errado. Mas é falta de caráter. É falta de caráter de todos que estão lá. Mano, tem um ou outro que não sei o que. Beleza, eles estão fazendo mais do que obrigação. Mas agora, de tudo que você vê de escândalo, tudo que é escandaloso pra você de ambas as partes, é isso, é assim. Infelizmente. Então para com essa pira de pegar esse cara que você escolheu pra votar como sendo o salvador da pátria. Isso não existe. E por isso que você vai votar errado. Beijo.